Agora a gente vai conversar sobre um assunto que interessa a todos nós, afinal de contas, temos sim o objetivo de envelhecer, é claro, estamos aqui para isso, para viver bem e envelhecer bem. E cuidar de quem está próximo da gente também, chegando lá na frente, né? E a gente vai falar sobre a demência, que é uma questão muito delicada para muitas famílias também, até porque muitas vezes a gente demora a perceber que aquela pessoa está com algum nível de demência, não é, doutor? Sim, exatamente. É muito importante, né, a família e o próprio idoso, a própria pessoa, perceber situações onde ela sinta que está tendo uma dificuldade maior de memória ou alguma outra coisa dentro, né, daquilo que a gente chama de habilidades cognitivas, né? Linguagem, raciocínio, planejamento. Se tem coisas que ela já percebe que no dia a dia dela está começando a ficar mais difícil, um pouquinho mais complicado, que ela precisa de uma avaliação médica. A gente sabe que quanto mais precoce a gente fizer um diagnóstico, eventualmente, de uma demência, e mais cedo a gente começar um tratamento, mais chance a gente tem de controlar a doença de uma maneira um pouquinho mais tranquila. Mas existem algumas situações de esquecimento, até mesmo de confusão, que podem ser consideradas normais para a idade? Porque eu fico imaginando, eu aos 40 anos já esqueço de um monte de coisa. Daqui uns 30 vai estar mais bagunçado. Até que ponto a gente deve considerar isso normal? Então, normal não é. Nunca esquecer é normal, mas acaba sendo comum e as causas desses esquecimentos, na maior parte das vezes, principalmente em pessoas mais jovens, não são coisas graves. Então, estão relacionadas com a correria do dia a dia, com alto nível de estresse, com ansiedade, às vezes com uma deficiência nutricional que você corrigindo isso tende a melhorar. Tá. Então, são situações, vamos dizer, mais benignas, onde você não tem consequências graves a longo prazo. As demências já são situações onde essas habilidades cognitivas vão se perdendo ao longo do tempo, progressivamente, e causam realmente transtornos importantes na rotina da pessoa, no cotidiano dela e depois no cotidiano das pessoas que estão em volta dela. Né? Então, o esquecimento ele tem muitas vezes causas benignas, mas principalmente em idosos, a maior parte das vezes as causas costumam ser mais de doenças graves, de demências, né? Vamos entender então quais podem ser os primeiros sintomas aí do declínio mental. Isso, as repetições, então a pessoa começa a repetir muito as mesmas coisas ou começa a perguntar se ela já jantou, se tal pessoa veio ou chegou, se tal fato ocorreu, algumas vezes durante o dia. Isso é uma situação que o parente, um familiar ou um cuidador que está junto, percebendo isso, já chama atenção para uma avaliação médica melhor. Né? Mudanças de humor, então às vezes no mesmo dia ou dentro dos dias da semana, um dia ela está muito apática, um dia ela está irritada, chora à toa, sem motivo. Então essas oscilações de humor, que muitas vezes se confunde com um quadro depressivo ou até com, é normal, ele está mais idoso, tal, é normal ficar assim. Muitas vezes não é, muitas vezes é um sinal de um quadro de demência. Os esquecimentos corriqueiros, isso precisa ser bem avaliado. Se esses esquecimentos começarem a interferir na rotina, isso já chama mais atenção. Se esquecer de pagar uma conta uma vez, é normal, né? Mas se esquecer de pagar a conta toda semana, ou esquecer a sua aposentadoria todo mês, isso já é uma coisa significativa. Então, depende do grau desse esquecimento, você vai levar mais ou menos em conta, né? Acompanhar conversas, programas, essa pessoa se interessava de repente por ver novela, por ver o programa aqui, e de repente deixa de ter esse interesse, isso também é uma coisa que chama atenção. Então, mudanças no interesse do dia a dia da pessoa também é uma coisa que a gente deve levar em conta, né? Situações onde ocorrem alterações motoras também, então a pessoa começa a perder equilíbrio, começa a ter uma sensação de instabilidade postural, e isso pode indicar alguma coisa também relacionada com isso. Exatamente. Comportamento ritualístico, então começar a fazer determinadas sempre as mesmas coisas. Uma forma muito metódica. Isso, então ela poderia até ser um pouco metódica antes, mas isso se intensifica, isso piora, isso começa a ficar uma coisa até de uma certa maneira, ela leva isso, até fica um pouco irritada com esses comportamentos. Isso também é uma outra coisa que chama atenção, né? Problemas com o manejo de finanças, isso é uma coisa clássica, extremamente comum. A gente vê isso direto, né? As pessoas preocupadas que alguém roubou, alguém levou meu dinheiro, onde é que está isso, onde é que está aquilo. Então, e essa situação é outra muito frequente em quadros de demência, principalmente Alzheimer. Tá certo. Vamos aos mitos ou verdade, então, sobre as demências. Vamos colocar a primeira na tela. Queda da capacidade intelectual é hereditária. Mito ou verdade? Não é verdade. Isso é mito, né? É mito? Mito. Existem
há algumas situações de declínio cognitivo, de demência, principalmente Alzheimer, onde a hereditariedade é importante. Algumas situações, principalmente alguns grupos familiares, onde você tem muitos parentes, né, mãe, pai, tios, que têm doença de Alzheimer, existe um componente genético disso, né? Mas não é o mais frequente. Isso representa 10, 15% dos casos de doença de Alzheimer. Tem mais a ver com o estilo de vida? Tem muito mais a ver com o estilo de vida. Infelizmente, né, a gente ainda não tem uma ideia exata, uma ideia clara de quais são os fatores que levam ao desenvolvimento da doença. Mas se sabe que com certeza o estilo de vida interfere demais nisso tudo. E o estilo de vida que vai interferir na grande parte das doenças degenerativas, das doenças da terceira idade, né? Então você se alimentar bem, você fazer atividade física, você controlar seu peso, dormir bem, né, manejar o estresse de uma maneira adequada, não fumar, não beber em excesso. Então, são aquelas coisas básicas que o médico cansa de falar o tempo todo para o paciente e que é difícil, né, de você agregar isso tudo no dia a dia, né? Já está comprovado que o estresse aumenta a probabilidade de você ter algum tipo de demência no futuro? O estresse ele vai depender muito do nível desse estresse, né, da intensidade desse estresse, do quanto que esse estresse está se mantendo dentro do indivíduo e da capacidade que esse indivíduo tem de controlar, de resolver essa questão do estresse dentro dele. Cada um vai ter um nível, né, onde ele tem onde ele aguenta, né, vamos dizer assim, aquele estresse, o limite, exatamente. Sim. Então, isso com certeza vai interferir em uma série de hormônios. E esse desequilíbrio hormonal, essa alteração nos hormônios, pode ser uma porta de entrada, pode ser uma ajuda para o indivíduo desenvolver a demência. Não dá para dizer que só o estresse vai provocar isso, né? É multifatorial. Mas com certeza uma pessoa que é altamente estressada, que tem um alto nível de estresse, ela tem mais chance de desenvolver um quadro demencial, com certeza. Tá certo. Então aqui nesse caso é mito, tá? Vamos dar uma olhada no próximo. Perda de cognição em idosos quase sempre é irreversível. Aí isso é verdade, tá? O quase é que transformou isso em verdade. Se fosse sempre só, aí seria mito, porque nada é 100%, né? Mas na grande maioria das vezes, se você tem um diagnóstico de demência, né, na terceira idade, esse quadro normalmente é degenerativo e não tem reversão, não tem volta, né? A gente consegue no máximo um controle, mas em algumas situações onde você tem um hipotireoidismo, por exemplo, uma alteração de tireoide ou um déficit de vitaminas do complexo B, isso às vezes pode, em alguns casos muito específicos, ajudar a reverter um quadro de esquecimento momentâneo, mas isso é muito raro, é muito, muito raro, principalmente em idosos. Quando a gente fala em demências, a gente está falando de Alzheimer e outras doenças relacionadas... Demência é um termo técnico, né, científico, que de uma certa maneira o som da palavra demência, né, é um pouco pejorativo, isso. As pessoas relacionam muito demência com uma coisa mais psiquiátrica, sim, uma coisa de loucura, disso. Sim. Então, a gente procura muitas vezes usar outros termos para determinar que a pessoa está com esse tipo de doença. Então, um declínio mental, um declínio cognitivo, seriam termos que se aproximariam mais disso, né? Tá. Dentro dos quadros de demência, dentro dos quadros de demência, a gente tem a doença de Alzheimer como a principal, como a mais frequente. Mas a gente tem outras demências, né? Dentro das demências que não são exatamente degenerativas, a gente tem uma demência chamada demência por excesso de álcool, né? Uma demência por deficiência de vitamina B12, uma outra demência chamada por corpúsculos de Levy, a demência associada à doença de Parkinson, né? A doença de Huntington é uma outra doença que traz um quadro demencial que traz alterações neurológicas bem específicas. Então tem vários tipos de demência, mas a mais frequente, a que mais a gente tem incidência na população é a doença de Alzheimer. A gente poderia classificar como demência senis, nesse demência caso? Demência senis, isso. Porque existem outras demências que acometem pessoas mais jovens, como por exemplo a esquizofrenia, é considerada uma demência? Não, esquizofrenia não é uma demência, é um outro grupo de uma doença psiquiátrica especificamente, mas a esquizofrenia aumenta o risco da pessoa desenvolver um quadro de demência. Quadro de demência senil no futuro. Tá certo, então, tá explicado. Então, nesse caso é verdade, tá quase sempre irreversível. Isso. Infecção urinária pode causar confusão mental em idosos? Sim, verdade. Isso é uma coisa importante, porque a infecção urinária não vai causar demência, ela vai causar uma outra coisa chamada delírio.
Então, a demência, qual é a principal diferença, né, assim, rapidamente, entre demência e delírio? Demência é uma coisa que vai alterando essas habilidades cognitivas ao longo do tempo, progressivamente e constantemente. Tá. Delírio é uma coisa aguda, súbita. De repente a pessoa está bem, crise. Amanhã ela está completamente alucinada, vendo bicho na parede, está agitada, não dorme à noite. Então isso pode indicar uma infecção urinária. Uma outra coisa que leva muito, né, talvez mais frequente ainda do que a infecção urinária em idosos, que leva a um quadro de confusão mental aguda, é desidratação. Olha só. Então, idosos já tendem a ingerir pouca água. E se ingerem muito menos ainda, eles podem entrar num quadro confusional por desidratação. Isso é extremamente comum a gente vê em casas de repouso, por exemplo, né, que tem muito idosos já com um nível de fragilidade muito alto, então acabam desidratando muito facilmente e entram num quadro de delírio fácil. Para a infecção urinária chegar a esse momento de dar o delírio, tem que estar com uma febre muito alta ou não? Não. Às vezes uma infecção urinária simples já pode trazer essa confusão mental. Isso vai estar muito mais relacionada a interferência no nível de reserva cognitiva da pessoa do que propriamente na intensidade da infecção. Então, quanto mais baixo o nível de reserva cognitiva dela, mais chance ela tem de entrar num quadro de delírio agudo por uma infecção. Tá certo. Vamos para as perguntas, então? Vamos. Tem bastante gente mandando pergunta aqui no @Gazeta Mulheres. A Viviane Santos quer saber o seguinte: no mês passado, minha mãe, de 67 anos, teve uma grande crise de esquecimento e se perdeu no mercado. Fiquei muito preocupada e a levei no médico, que diagnosticou o hipertireoidismo. A tireoide pode causar esse problema de memória? Só o tratamento para aumentar os hormônios já resolve? É uma pergunta muito interessante, a gente estava até comentando, né, sobre a tireoide poder trazer um quadro de demência. No caso dela, ela teve uma crise de esquecimento. A gente não sabe como é que era a memória dela, como é que era toda essa habilidade, todas essas funções cognitivas dela antes disso, né? Então, é muito difícil a gente dar um parecer em relação a isso com esses poucos dados que a gente tem aí. O que eu posso dizer é, o hipertireoidismo pode levar a quadros de esquecimento, a quadros de alteração de memória. Você tratar a tireoide, pode ser que melhore bastante e isso pode ser que não. Com a idade dela, a tendência é que isso pode melhorar, mas não vai resolver o problema. Talvez tenha alguma outra coisa junto aí que precisa ser melhor avaliada, que levou ela a ter essa crise de esquecimento, tá? Precisa avaliar se pode ser o início, de repente, de um quadro de demência, ou alguma outra coisa, às vezes uma isquemiazinha transitória que ela teve, alguma coisa que precisa ser melhor avaliada. Tá? Mas um quadro de esquecimento ou de repente de uma desorientação pode indicar alguma questão ainda mais grave? Pode, com certeza. Isso pode ser um avisozinho do seu organismo que você vai ter, de repente, um derrame, um AVC. Tá. Então, se você Mas é um tiver, sinal de alerta, de qualquer forma, tem que investigar, com certeza, né? tem que investigar, Tá isso certo, mesmo. Viviane. Obrigada pela pergunta, viu? Vamos ver a próxima? Milene Nunes. Como é feito o diagnóstico de declínio mental? Os exames podem impactar a qualidade de vida do paciente? Então, outra pergunta bem interessante. A gente, para fazer um diagnóstico direito, né, adequado, se esse declínio mental que o idoso está apresentando, essas queixas de memória, se isso tem realmente alguma implicação importante, alguma doença por trás disso, existem vários testes que a gente faz, testes cognitivos, avaliação neuropsicológica, exames laboratoriais, para a gente poder ter mais condições de fazer um diagnóstico, né? Hoje a gente sabe que quanto mais precocemente a gente conseguir diagnosticar isso, mais chance a gente tem de conseguir melhorar um pouco. E estão surgindo exames mais novos, estão surgindo exames diferentes que conseguem trazer um diagnóstico mais precoce ainda. Tá? Então é importante que, se a pessoa nota que está ocorrendo, né, alguma alteração, né, na memória, não estou gostando do que estou vendo, ou o parente ou o próprio paciente, procure ao médico. Não ficar protelando, será, vamos ver se isso não vai melhorar, se não vai piorar. Não, quanto mais cedo você for para ver se é ou se não é alguma coisa, melhor. Justamente porque a pessoa não sabe se esse quadro vai ser um progressivo lento ou um progressivo acelerado. Exatamente, pode acontecer, exatamente. Né? Então, notou alguma coisa que acha que não está legal, vai procurar um médico para ter um parecer um pouco melhor. Tá certo. Obrigada, Milene. Vamos dar uma olhada na próxima. Lidiane Barros quer saber se a bebida alcoólica interfere de alguma forma na capacidade mental de um idoso. Então, a gente falou agora há pouco mesmo que existe até uma demência específica do álcool. Então, o álcool, ele pode levar até um quadro de demência própria dele mesmo, né? Ele leva a uma morte neuronal importante, principalmente se o indivíduo for um alcoolista, for um etilista pesado, né? E beber
todo dia ou quase todo dia, grandes quantidades, e tiver uma tendência, né, a ter essas consequências do álcool. A bebida alcoólica, se for ingerida, se a pessoa tiver condições de ingerir ela, não tiver nenhuma patologia que contraindique absolutamente a ingestão do álcool, ele deve ser ingerido de maneira moderada. Então um copinho de cerveja por dia no máximo, uma tacinha de vinho, né? Nada que passe disso, tá? Porque um excesso pode levar a pessoa a ter complicações, a ter problemas. Tá certo, então. Tá? Ok, obrigada, Lidiane, pela participação. Mais uma pergunta? Heloísa Augusta, meu irmão levou uma grande pancada na cabeça há 9 meses e desde então tem pequenas perdas de memória junto com dificuldade de expressão. Esse acidente pode ter causado demência? Ele tem 58 anos e trata diabetes. Então, aí também é outra pergunta que a gente precisa de ter muito mais informações para poder dar um diagnóstico, dar um parecer. Ele ter tido um trauma, né, um traumatismo crânioencefálico, isso pode levar à formação de um hematoma lá dentro da cabeça, né, que acumula sangue ali dentro da cabeça, dá uma hemorragia ali dentro do crânio, e isso pode eventualmente trazer consequências a médio e longo prazo. Uma delas é um quadro de demência, né? A gente chama de demência vascular, tá? Mas não dá para a gente dar esse parecer, esse diagnóstico. 9 meses agora, né? Realmente já é um tempo que ele já deveria ter melhorado de sintomas que ele começou a ter lá quando teve o trauma. A gente precisaria avaliar melhor, né, ver exames de imagem dele, avaliar ele do ponto de vista de testes, tudo para poder fazer esse diagnóstico. Mas com certeza ele precisa de um acompanhamento aí de um neurologista, pelo menos, um neurocirurgião, para ver isso daí tudo direitinho. Mas é possível que essa pancada tenha formado alguma estrutura que ficou ali, que o organismo não elimina. Sim, principalmente se ele ainda tem essas sequelas ainda, com certeza. Tá certo, então, vamos procurar ajuda, né? Isso. Agora, o Eduardo Mota quer saber o seguinte, como diferenciar a memória ruim de um início de Alzheimer? Que é o que preocupa muita gente. Exatamente. Né? Que a memória está mais ou menos. O mais simples para a pessoa saber se está na hora de procurar um médico ou não se aquela sensação que ela tem de perda de memória, principalmente, se aquilo está atrapalhando a rotina dela, o dia a dia dela, o cotidiano dela. Que nem eu falei, se ela esqueceu de pagar a conta um dia, bem, isso é normal. Agora, se ela esquece de pagar a conta toda semana, isso começa a comprometer ela, ou o nome dela vai por SPC, se ela tem aposentadoria no banco e ela esquece de pegar, se ela tem algum compromisso muito importante que ela nunca esqueceria e ela esqueceu e aquilo realmente impactou na vida dela, aí ela precisa procurar um auxílio para ver o que está havendo. Agora, se forem esquecimentozinhos pontuais, onde aquilo não impacta muito na rotina dela, ela não necessariamente precisaria ir ao médico. Mas, mesmo assim, se ela acha que aquilo está incomodando, vá, porque de repente é uma ansiedade só, é um estresse, vamos passar um remedinho aqui, alguma coisinha para te ajudar, ou vamos indicar você fazer uma terapia, fazer alguma coisa para ajudar no controle desse problema que está gerando essa alteração. E existe Alzheimer precoce? Sim. Eu pergunto isso para saber a partir de que idade a pessoa pode se preocupar nesses casos de esquecimento e procurar ajuda. Então, o Alzheimer, antes dos 65 anos, que seria o marco para a terceira idade, ele ocorre principalmente nos casos onde existe uma tendência familiar, né, uma hereditariedade muito marcante. Mas existe e, infelizmente, cada vez a gente diagnostica mais gente com Alzheimer, né, com demência em idades mais precoces. É difícil você ver pessoas com menos de 50 anos terem quadros de demência. Tá? Entre 50 e 65 já é raro. Mais de 65 é o mais frequente. Não dá para a gente marcar uma idade, mas se a pessoa tem 55 anos e está tendo esquecimentos importantes, vá procurar o médico para ver o que está acontecendo. Isso é o mais importante. Tá certo. Tá bom? Assunto importantíssimo para a gente conversar e trazer aqui, né? Afinal de contas, num mundo cada vez mais estressado como é o nosso, Sim. que a gente vive hoje em dia, e sabendo das consequências que esse estresse pode trazer de ruim para nossa saúde, para um futuro, Sim. e a gente, ao contrário, a gente tem uma vontade, claro, de viver muito e viver bem, então vamos viver melhor, desestressando, tendo uma vida mais gostosa e fazendo a lição de casa, né? Alimentação, exercícios físicos. É isso mesmo, é isso que a gente precisa tentar fazer. Já é difícil fazer isso, mas a gente precisa tentar. Tá certo, então. Quero agradecer ao Dr. Paulo Casali, que é geriatra e nutrólogo. Vou deixar o contato para vocês também através do site www.paulocasali.com.br. Tem o Facebook também, Dr. Paulo Casali, Casali com S, tá? Dr. Paulo Casali, geriatria e nutrologia, domiciliar e consultório. É isso? É isso mesmo. No Facebook, tá isso. bom. Querido, obrigada, viu? Prazer te conhecer. Igualmente, até a próxima.